Já estamos aqui. Como é que você está, Alice? Tudo bem? Tudo feliz, né, com essa notícia, né? Deu maio, quer dizer, deu unanimidade nessa tese que a gente defendeu tanto, né? Então estamos felizes, mas temos muita coisa ainda para falar, né, Rogério? É, temos que Muita coisa. comemorar, mas Inclusive, comemorar sim, duas coisas: a tese e uma tese que uniu o Supremo, né? foi Há interessante isso, muito, né? há Faz muito tempo, tempo que não vimos né? essa unanimidade, que não vimos esse entendimento bastante conciso do Supremo. Achei bem legal. Então, tem um outro, não menos importante efeito, que foi unir o Supremo em torno de uma questão importante para todos os brasileiros e brasileiras em especial. Alice, como você sabe, essa live depois eu coloco no canal do YouTube. Eu tenho certeza que absolutamente todos já lhe conhecem, mas eu vou pedir o seguinte: se você pode rapidamente se apresentar, não só quem é Alice Bianchini, mas eu acho importante desde logo destacar o importante papel que você desempenhou na construção dessa tese, e em seu nome eu parabenizo o Paulo Iotti, a coragem do Paulo Iotti, e não só nesse seu papel, mas as dificuldades que eventualmente você enfrentou para levar adiante. E muito obrigado por aceitar o convite da live, viu, Alice? eu que fico muito feliz, Rogério. Então, a primeira coisa que eu falo sobre mim é que eu sou amiga do Rogério há bastante tempo. E é sempre esse carinho, é sempre tão gostoso estar com você, estar com a Simone, com seus filhos. É uma delícia, pena que a gente faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Mas é sempre muito gostoso estar com você, esse trabalho fantástico que o Rogério tem feito, né? Essa responsabilidade, essa coisa de gostar do que faz, né? Eu acho muito importante isso, Rogério. Fico muito feliz por essa oportunidade da nossa amizade e de você ter me chamado para estar aqui nesse momento que a gente está celebrando. De qualquer forma, o que a gente já poderia destacar que eu acho muito legal também? Tenho trabalhado há mais de 30 anos, né? Quando eu faço a conta, eu fico pensando como é que esse tempo passa tão rápido, mas essa E questão da começou muito evolução, nova, né? muito nova, 9 anos de idade, gente, 9 anos de idade, olha, que nem a Sofia, igualzinha. E aí a gente vai estudando, e é muito interessante isso, porque a gente observa, e eu fiz os meus estudos na minha dissertação exatamente sobre a evolução, ou sobre a igualdade, eu ainda coloquei entre parênteses, desigualdade entre homens e mulheres. E a gente tem visto, sim, que a gente avançou bastante, Rogério, nós avançamos bastante. Mas além do entusiasmo que a gente está hoje para falar dessa tese, vamos falar com muito entusiasmo, eu queria chamar atenção para o fato de que nós vivemos, né, esse momento agora da pandemia, e não esquecendo que a própria pandemia, que é a violência contra a mulher, foi considerada também uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. E nós estamos agora num momento de uma pandemia dentro de outra pandemia e num momento gravíssimo. Se a gente falava isso, né, o ano passado, dizendo que é muito importante agora essa questão, porque os fatores que realizam a violência contra a mulher, eles foram potencializados com a pandemia. E agora com o lockdown, agora com essa história, né, de que nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, nós também estamos vivendo um momento muito grave de violência contra a mulher. Então, esse tema que eu queria colocar inicialmente, ele é importante, porque é um alerta, porque se a gente teve, e não tem, nós estamos ainda em liminar, né? Mas eu tenho certeza que vai ser também aceito pelo Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede definitiva essa tese de inconstitucionalidade da legítima defesa da honra. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter um resultado jurídico, mas não significa que a gente ainda não tenha homens que continuem matando as suas mulheres por entender que ele está fazendo uma coisa certa. Então, ainda que agora ele vá ser condenado por feminicídio, venha a ser condenado por feminicídio, o que a gente quer é que não exista mais isso na cabeça dos homens e na cabeça da sociedade, porque tem mulheres também que aceitam isso e dizem, mas o que ela podia querer? Ela trai o marido e acha que vai sair ilesa disso? Então a gente tem que mudar essa cultura. Então a primeira coisa, exatamente isso. Mas olha que coisa legal, Rogério, para a gente falar aqui da legítima defesa da honra e a tese, né? No voto do ministro Gilmar Mendes, ele fundamenta todo o seu voto
exatamente em livros, em periódicos, em fundamentações teóricas de mulheres feministas. E eu acho muito legal isso, porque mostra que esse esforço que a gente fez dentro da academia, de estudar esses temas e fazer a tal da perspectiva de gênero, e todos nós agora, mais do que nunca, temos que saber o que é essa tal da perspectiva de gênero, porque o Conselho Nacional de Justiça já determinou que os cursos de capacitação de juízes e juízas que atuam na violência contra a mulher e mesmo nas carreiras iniciais, lá naqueles cursos de capacitação inicial, tenham também essa perspectiva de gênero. E o Ministério Público também, eu já estou sabendo. Então, é algo que não é mais, não pode mais ser ignorado por nós, né, juristas, por nós que somos do sistema de justiça. Todos os estudantes, os advogados, juízes, promotores, promotoras, juízes, delegados, defensores, quer dizer, todos nós do sistema de justiça temos que saber o que é essa perspectiva de gênero. Então, tenho estudado isso há mais de 30 anos, defendi a minha dissertação lá na Federal de Santa Catarina, no século passado, né, começando a estudar, e a gente vê que tem uma evolução, legal, tem uma evolução. Só que as pesquisas mais otimistas, antes da pandemia, e agora ficou pior, as pesquisas mais otimistas vão dizer para nós que nós ainda vamos levar mais de 100 anos no Brasil para conquistarmos a igualdade entre homens e mulheres. E aí eu pergunto, será que nós estamos dispostos a esperar tanto tempo? Rogério, eu tenho certeza que não, né? E eu tenho certeza que todos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, também não vão querer esperar tanto tempo. E tem coisas que a gente pode fazer para que a gente possa acelerar esse tempo, encurtar este caminho que vai chegar à igualdade entre homens e mulheres. E isso também é algo que a gente pode conversar aqui. Eu já não vou esperar 100 anos, porque aqui em casa eu já pratico isso. Eu assisti uma palestra tua em Maceió, nós participamos do mesmo painel, e eu lembro, uma palestra excepcional, regada de estatística e tal, e você colocou uma coisa que eu achei interessante. Você falou, pera um pouquinho, deixa eu explicar para você o que é ser feminista. Ser feminista é brigar pela igualdade de gênero. Ser feminista não é querer o empoderamento da mulher em detrimento do homem. Simplesmente permitir a mulher para que, de fato, faça valer os seus direitos. Eu achei isso muito legal. E eu te pergunto o seguinte, Alice, quando, aqui em São Paulo, quando foi divulgada a DPF, e eu não sei se você lembra, eu te liguei falando, Alice, eu estou atualizando meus livros, e você me mandou um estudo excepcional, eu estou lendo, relendo, e eu não tenho como reescrever esse estudo. A minha vontade é abrir aspas aqui, fechar aspas lá embaixo, tal. Posso usar o seu estudo no meu penal geral, tal. Não sei se você lembra, pelo brilho do estudo. É a mesma coisa que eu falei para você logo que nós nos conhecemos, lá no comecinho de 2000, que eu falei, olha, eu fui escrever crimes contra responsabilidade fiscal, crimes de responsabilidade fiscal. Eu peguei o seu livro do Luiz Flávio e minha vontade era de abrir aspas na página 3 e fechar na página 200. Você falou para mim, todo mundo fala isso para a gente. E quando foi divulgada a DPF, Alice, alguns colegas falaram o seguinte para mim, Rogério, mas eu já não me deparo mais com essa tese da legítima defesa da honra. Isso é uma coisa acadêmica. Nós não nos deparamos mais com advogados defendendo a legítima defesa da honra no feminicídio. E eu falei, será que é isso mesmo? Aí eu assisti uma live do Paulo Iotti com o Alexandre da Rosa. E o Paulo Iotti, ele traz estatísticas mostrando que não é bem assim. A legítima defesa da honra continua sendo não uma tese subsidiária, mas uma tese que lidera muitas vezes os argumentos da defesa. Você concorda com isso? Ou você acha que foi uma DPF para jogar para o povo aí, para a torcida? Ou tem pertinência prática? Então, Rogério, quando a gente chegou lá, né, em setembro do ano passado e a gente se depara com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, na verdade, que vai entender que não pode recursar a acusação, né? O Ministério Público não pode recursar naqueles casos em que houve absolvição por conta daquele quesito genérico, daqui a pouco o Rogério pode explicar bem direitinho toda essa questão mais técnica do assunto, né? Eu, em setembro do ano passado, eu confesso que eu levei um susto, confesso que me angustiou demais, porque de uma forma ou de outra, ainda por questões técnicas, o Supremo estava chancelando, sim,
a legítima defesa da honra, ainda que por questões técnicas, e a gente precisa talvez explicar essa questão técnica daqui a pouquinho. Mas o fato é que eu fui tomada de uma angústia muito grande e eu vou confessar para vocês que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de viver num país em que você tem licença para matar as mulheres, porque você pode falar o que quiser, mas o fato, extraindo o fato, a legítima defesa da honra é uma licença para matar mulheres, porque as mulheres quiseram exercer o seu direito à liberdade, o direito de exercer o direito de dizer, eu não quero mais ficar com você. Porque essa ideia, né, de que vai lavar a honra porque foi traído ou porque foi desprezado, porque a mulher quis se separar do sujeito, quer dizer, isso na verdade é uma licença para matar mulheres, e é uma licença para matar mulheres que apenas e tão somente estão fazendo aquilo que está na Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e ela tem o direito de não querer mais conviver com aquele homem. E aí a gente pega as estatísticas e a gente leva um susto também com as estatísticas, porque vai mostrar várias estatísticas feitas dentro de processos judiciais, em que se busca levantar o que motivou aquele homem, não justificativa, né, porque não se justifica matar a mulher, mas o que ele alega na sua motivação, nós vamos encontrar que, de fato, as mulheres, olha que é perigoso isso que eu estou falando, e muita atenção porque eu vou falar, as mulheres, a maioria das mulheres mortas no Brasil estão sendo mortas exatamente porque elas estão querendo a separação. E olha como é importante isso, porque o que a gente diz nas campanhas todas por aí em relação à violência contra a mulher? A gente diz, mulher que sofre violência, denuncie. Muito bem, continuamos dizendo e temos que continuar dizendo isso, mas a gente não pode esquecer de virar a moeda. E nós temos que falar para os homens, por que vocês acham que vocês têm o direito de tirar a vida de uma mulher porque ela está traindo você, ou às vezes, muitas vezes até porque acha que está sendo traído, né? E essa é uma questão, Rogério, que a gente já pode emendar para que as pessoas que ainda têm dúvidas e ainda têm dificuldade de compreender o que é o feminicídio. Quando a gente fala, né, o feminicídio é uma morte de uma mulher pela condição de gênero ou pela condição de sexo feminino, porque é exatamente isso. Eu sempre digo assim, você tem dificuldade de compreender? Ok, tudo bem. Basta fazer um exercício mental. Você pega aquela mulher que morreu, naquelas circunstâncias em que ela morreu, substitui por um homem. Então vamos pensar, esse caso que ensejou, né, toda essa movimentação nossa, da ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, a Comissão Nacional da Mulher Advogada, e nós fizemos, então, um manifesto de repúdio à tese da legítima defesa da honra, e fizemos muito barulho, e conversamos com muita gente, e mobilizamos muito. Se a gente pensar no caso que deu ensejo a isso tudo, essa mobilização, foi um caso em que o sujeito, ele já estava separado da sua mulher, já estava separado, e ele desconfiava que ela estava traindo ele, ela sai da igreja e ele dá uma série de facadas nela. E ele diz, logo depois que ele é preso, ele diz o seguinte, eu sou um homem honesto e eu não poderia suportar, eu não tenho por que suportar uma situação como essa. Não tem como suportar mesmo, claro que não tem, você se sente traído, você foi traído, não tem que suportar nada disso, mas isso não dá o direito de matar a outra pessoa. Então, quando a gente substitui essa mulher que morreu, ela, na verdade foi tentativa de feminicídio, mas quase morreu nessa circunstância, e coloca um homem no lugar, em que situação uma mulher vai matar um homem porque se sentiu traída, né? 0, alguma coisa. As estatísticas vão mostrar isso para nós. Se a gente lembrar quantas mulheres morreram, mataram seus maridos, a gente vai lembrar um caso que aconteceu em São Paulo, outro caso que aconteceu na Alemanha. Ah, me lembro de um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Perceba como é muito pouco recorrente. Agora, quando a gente pensa num homem que matou uma mulher nessas circunstâncias, a gente abre os jornais, a gente vê na internet todos os dias pelo menos 12 mulheres nessa condição. Então, sempre quando a gente tira aquela mulher e coloca um homem, e a gente vê que aquela violência não aconteceria, ou que aquela violência aconteceria num percentual muito inferior ao que vitimiza mulheres, pronto, a gente tem aqui o feminicídio, ou a gente tem o que a gente chama de violência de gênero, porque podemos fazer esse mesmo exercício em outros crimes que não seja feminicídio. E é muito fácil de entender isso. Então, essa mulher, ela morreu, sim, na condição de mulher, por ser mulher. E isso é importante da gente compreender. Legal. Alice, deixa eu até registrar a presença da Associação das Mulheres Juristas de Tocantins, já se manifestou aqui. A Fabília, colega do MP São Paulo, também já se manifestou, a parabenizando. Então, olha, você usou uma expressão, e eu sempre gosto de fazer uma live, Alice, porque você acabou sendo
não só uma incentivadora, mas uma testemunha de muitas coisas que eu fiz. Eu fui um dos primeiros a escrever um livro sobre a Lei Maria da Penha. Eu tive a ideia de escrever o livro da Lei Maria da Penha quando eu vi um debate entre você, o professor Luiz Flávio, e o professor Guarani, no LFG. Foi um debate excepcional e eu escrevi sobre a Lei Maria da Penha logo que saiu a lei e quando ela estava sendo demonizada por uma parcela da nossa comunidade jurídica. Tá? Não é Ela chegou a ser declarada demonizada inconstitucional. por Ela chegou a ignorante. ser declarada inconstitucional, né, Rogério? Declarada Exato. inconstitucional por juízes e, inclusive, por um tribunal. Exatamente. O que acontece? Quando eu acabei de escrever com esse livro, com o Ronaldo Batista Pinto, que você conheceu muito bem, e eu era, às vezes, criticado numa palestra ou numa aula de pós, pessoas não entendiam a necessidade da lei, não entendiam o porquê desse tratamento não isonômico e tal. Eu falava o seguinte, ó, você quer entender a razão de ser da Lei Maria da Penha? Você quer entender por que nós temos que trabalhar ações afirmativas para que a mulher possa fazer valer os seus direitos? Antes de você ler o livro, busque estatísticas. Você usou muito bem isso aí. O dia que eles mostrarem para nós, que a mulher de fato está conseguindo fazer valer o seu direito, o César Novaes colocou aqui, quando não existir mais o machismo estrutural, vocês, mulheres, serão as primeiras a dizer, olha, não queremos mais a Lei Maria da Penha. Ela perdeu a sua finalidade. Agora, enquanto não vier este novo século, porque você fala em mais de 100 anos, vamos ter que saber não conviver. Eu escuto pessoas falando, eu vou conviver. Não, você tem que saber aplicar a Lei Maria da Penha. Isso já fazia muito sentido para mim, antes mesmo de eu ter minha filha. Com a minha filha, então, meu Deus, eu vejo coisas que a gente acaba colocando os filhos na cena, é de arrepiar. E aí, veja, feminicídio e femicídio, tem gente que confunde. Tem gente que confunde feminicídio com femicídio. O Brasil não está punindo mais severamente matar mulher. O Brasil está punindo mais severamente matar mulher por razões da condição de sexo. E aí eu volto para as estatísticas, Alice. Qual a estatística de um homem que foi morto por ser homem? Eu tenho 22, vou fazer 22 anos no MP. Sou promotor do júri desde que eu entrei na carreira. E eu vejo aqui vários colegas do MP do júri. Eu nunca fiz um júri porque um homem morreu por ser homem. Morreu pela condição de gênero, eu nunca fiz. Então, essa estatística eu acho muito importante. E aí, só para a gente... Eu vejo algumas pessoas perguntando, Rogério, o que houve com essa história do quesito? O Supremo Tribunal Federal... Oi, pode falar. Só antes de ir para o quesito, porque eu só queria dizer que você faz parte da estatística também, porque os homens que têm filhas são mais feministas, então nós temos inclusive estudos sobre isso. A partir do momento que não entendi o começo, você pode repetir? Eu disse que você faz parte das estatísticas, porque um homem que tem filha é mais feminista, ele consegue entender isso, porque antigamente... As gerações anteriores, né, vamos imaginar a geração da minha mãe. O meu avô tinha a minha mãe para casar, achava que a minha mãe ia casar, né, não tinha mais o que fazer, era casamento, arranjar um bom casamento para ela. Na minha geração aqui já fica completamente diferente. Meu pai, ele sempre pensou, ele sempre falou para mim, primeiro o estudo, depois o esporte, depois o namoro. Ou seja, primeiro o estudo, já é uma outra forma de pensar. E aí, na medida em que você percebe, como pai de uma menina, as dificuldades por ela ser menina, você já começa a trabalhar de uma forma diferente a sua cabeça. E eu queria também trazer uma outra coisa. Que daí aqui, Alice, aqui não é a Lei Maria da Penha, aqui é a Lei João da Lapa. Mas agora uma estatística minha, pessoal, Rogério, porque você falou lá do começo, que a gente começou a falar da Lei Maria da Penha, né? Eu quero dizer que muitas vezes eu tinha a mesma forma de pensar que você, e eu me expressava, então, em relação a determinadas coisas, exatamente da mesma forma que você. E eu fiz um estudo comparativo, olhando como é que seriam os comentários quando era Rogério que falava da Lei Maria da Penha. Aplauso, ok, tudo bem. Quando eu falava exatamente a mesma coisa que você, Rogério, olha como o sexismo
levinho vai aparecer também nessa questão, né? Eu falava a mesma coisa que você e vinha pessoas e colocando no comentário. O mais levinho aqui, para a gente não pesar muito esse momento nosso, era assim, não tem, uma pilha de roupa suja para essa mulher lavar aí, não? Então, olha como é que é a coisa. Nós dois falávamos exatamente o mesmo tema, com a mesma perspectiva, com a mesma forma de pensar. E a reação por eu ser mulher era muito maior do que a reação por você ser homem. Então, perceba como realmente a condição de mulher, nossa, nos traz essa reação e de todas as formas. Vocês não têm ideia do que é ser mulher no Brasil. Muito legal. E a Sofia falou isso para mim. A Sofia chegou para mim e falou, porque eu morei muito tempo em Portugal, você sabe. E aí minha Sim. filha falou, pai, Portugal está entre um dos 10 países mais seguros para a mulher crescer. É. O Brasil, um dos 10 mais inseguros. Por que você Isso. mudou? Filha, aí você tem que crescer um pouco, mas faz uma coisa, volta para Portugal e leva para o papai. Vamos lá, ó. Alice, deixa eu falar uma coisa importante. Tudo começou com o Supremo decidindo que a soberania dos veredictos petrifica a decisão do jurado quando absolve o réu. E ao petrificar, petrifica a decisão por mais esdrúxula que seja. E essa conotação que se deu à soberania do veredicto é uma conotação equivocada. Mesmo quando o Ministério Público usa a soberania dos veredictos para autorizar a execução provisória da pena, o artigo 492, inciso 1, letra E, que autoriza a execução provisória da pena no júri, tem um parágrafo terceiro que diz que essa execução provisória da pena pode deixar de acontecer quando é evidente o erro do jurado. Ora, se o jurado, ao absolver o réu, comete um erro evidente, é a tal da decisão manifestamente contrária à prova dos autos, decisão que não tem arrimo em qualquer elemento de prova, e agora nós temos que até fazer uma atualização, também na decisão manifestamente contrária à dignidade da pessoa humana. Bom, o Ministério Público tem que ter o direito de recorrer. Claro que tem que ter. Nós não podemos dar essa conotação à soberania dos veredictos. Então, mais uma vez, Alice, antes de passar a palavra, eu quero contar algo que eu venho defendendo desde 2008. E eu expus essa tese a você e ao professor Luiz Flávio, num restaurante pertinho da Bela Sintra. Eu não lembro, era um restaurante pequenininho de comida indonésia, eu não lembro. Você lembra o nome? Marrakech, acho que chamava. Mestiço. Mestiço, mestiço, mestiço. O que acontece? Exatamente esse restaurante, Mestiço. Eu estava nesse restaurante e eu falei o seguinte, tinha acabado de sair a nova lei do júri. Tinha acabado de sair a nova lei do júri. E na lei do júri, o legislador resolveu mudar toda a arquitetura da quesitação. E aí ele simplificou como tinha que simplificar mesmo. Simplificou como tinha que simplificar, porque o quesito referente à legítima defesa era uma coisa esdrúxula. O jurado era perguntado sobre a legítima defesa, desmembrando em 8 quesitos. Nem nós entendemos, às vezes, muito bem, quanto mais o jurado. Então, simplificaram. Aí eu não sei se você lembra que eu falei o seguinte, professora Alice, eu estou pensando em defender a seguinte tese. Em que pese na lei estar escrito que o jurado será perguntado. O jurado absolve o réu. Inclusive, eu conversei com isso aqui com o Rogério Zagallo, promotor do júri de São Paulo. Hoje mesmo eu conversei com ele. Eu defendi o seguinte. O jurado não pode ser perguntado, o jurado absolve o réu. O jurado tem que ser perguntado. O jurado absolve o réu e aí adicionando-se as respectivas teses de defesa sem complicações. Eu não estou pedindo para destrinchar a legítima defesa em 8 subperguntas. Mas se ele alegou legítima defesa, coação moral irresistível e obediência hierárquica, eu quero que o jurado seja perguntado. O jurado absolve o réu pela legítima defesa? O jurado absolve o réu pela coação moral irresistível? O jurado absolve o réu pela obediência hierárquica? Eu preciso saber qual foi o fundamento. E isso não tem nada a ver com violar a íntima convicção. Íntima convicção não significa que eu não possa conhecer o que decidiu o jurado. Não sei se você lembra que eu falei isso. Por quê? Porque a partir do momento
que a defesa alega 3 teses. Alice, me ajuda com a matemática aqui. A defesa alega 3 teses. E o jurado vai responder uma só pergunta se ele absolve o réu, levando em conta 3 teses, isso sem considerar a tal da clemência. O que acontece? Eu tenho 7 jurados. 2 jurados concordam com a primeira tese, 5 repudiam. Mais 2 jurados concordam com a segunda tese, 5 repudiam. Isso aqui já é suficiente para que ele seja absolvido, tendo a maioria dos jurados repudiado as teses. Se eu analisar as teses coletivamente, se ele alega, vou estar aqui trazer uma coisa esdrúxula, se ele alega 7 teses, cada jurado gosta de uma tese, mas por sua vez discorda das outras 6, ele está absolvido por 7-0. Isso é um erro, por isso que eu defendo desde 2008 que nós temos que acrescentar um argumento defensivo à pergunta do jurado absolve o réu. Não, perfeito, Rogério. E eu queria fazer esse mesmo exercício agora na questão da qualificadora. Porque, na verdade, quando a gente vai analisar o feminicídio, não dá para o feminicídio ser um homicídio simples, concorda? Poxa, ele matou, o motivo que ele matou é um motivo que enseja mais desvalor em relação à ação, porque, veja bem, matar um homem e matar uma mulher é o mesmo desvalor do resultado. Matamos um ser humano, é o mesmo desvalor de resultado. Mas quando a gente analisa toda a técnica de trabalhar a questão da pena, a gente trabalha com 2 desvalores. O desvalor da ação, o desvalor aliás, 3, o desvalor da ação, da intenção e do resultado, certo? E a gente vai fazer toda essa matemática, por que a pena é de 12, por que a pena é de 6, por que a pena é de 1, toda essa matemática a gente faz a partir do que significa aquele fato total na vida da sociedade. Então, quando alguém mata uma mulher porque ela quis se separar dele ou porque ela se separou dele, é óbvio que isso não pode ser um homicídio simples. E aí também dava o mesmo problema, Rogério, porque você ia quesitar para os jurados e você colocava, normalmente, botava tanto motivo torpe quanto motivo fútil, certo? E a dúvida sempre foi essa. E eu fiz uma pesquisa uma vez nos tribunais superiores e também nos vários tribunais de justiça, e nós tínhamos aquele que entendiam, por exemplo, na época, ciúmes era torpe, ciúme é fútil, mas não era homicídio simples, correto? E a gente tinha o mesmo problema também, muitas vezes, que dava o homicídio simples, no caso que hoje nós chamamos de feminicídio, porque uma parte entendia que era motivo fútil, outra parte entendia que era motivo torpe, e não formava a maioria. Então, é o mesmo problema. E a gente diz que já existia o feminicídio antes, já existia, porque matar alguém por ciúme, matar alguém, que queria até que a gente corrigisse essa palavra, porque a gente não pode falar ciúme, a gente tem que falar sentimento de posse. Porque o que tem é o sentimento de posse. O sentimento de posse é que leva a que ele mate essa mulher. Bom, então matar alguém por sentimento de posse, ou porque ela interrompeu o relacionamento, e a gente também tem que corrigir isso, porque a gente fala assim, porque o homem não se conformou com o fim do relacionamento. Não, ele não aceitou a autonomia da mulher de decidir com quem ela quer ficar. São coisas diferentes. Porque a gente coloca assim, né? A mídia fala muito isso, o homem matou porque não se conformou com o fim do relacionamento. Olha que coisa, dá até pena deste homem, né? Puxa, que pena, como ele sofreu. Não, ele não aceitou a autonomia da mulher de decidir com quem ela gostaria de conviver. Muito bem, quando a gente coloca, então, esses temas, que com certeza, então, daria uma qualificadora, nós tínhamos esse problema. E o feminicídio, como eu sempre digo, né, ele nada mais fez do que organizar todas essas ideias, para dizer que é, sim, qualificado. Certo? E aí nominou. E foi muito importante a gente ter dado nome para a coisa, porque a gente sempre dizia isso. O que não tem nome não existe. Se você não dá um nome para a coisa, aquela coisa não existe. E a partir do momento que a gente deu um nome, e a gente não aumentou, o feminicídio não vem aumentar as penas, não. Porque já era uma pena aumentada, já era uma qualificadora. Ele só organizou, só deu uma organização das coisas. E entendendo que a lei do feminicídio, em nenhum momento, veio com a ideia de que, a partir do momento que a gente tem a lei do feminicídio, nós vamos diminuir o número de feminicídios no Brasil. Não, era para trazer justiça, para fazer com que um crime grave tivesse uma pena grave. Essa foi a intenção do feminicídio.
porque nós tínhamos, sim, muitos casos em que havia, por questões técnicas que a gente mencionou agora, acabava dando o feminicídio, desculpa, o homicídio simples. Então, entendendo o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um desvalor maior da ação, que é matar por aquelas condições do feminicídio, que são 3, né? Então, não é matar mulher, não. Matar mulher numa daquelas 3 condições. Então, acho que isso também é importante da gente organizar essas ideias, mas concordo plenamente com a sua tese. Temos que levar isso para um projeto de lei. Que legal, que legal. Alice, olha só. Uma questão interessante, e aqui eu vou me colocar muito na condição de aluno. Alice, o que acontece agora que o Supremo na DPF, lembrando dos efeitos que a DPF tem, o que acontece se o advogado insistir na tese da legítima defesa da honra no plenário? Claro, ele não vai insistir na legítima defesa da honra, e eles tinham vergonha de falar da legítima defesa da honra para um juiz togado. Né? Uma tese esdrúxula. Mas para o jurado, principalmente... E eu falava o seguinte, abri um parênteses. Eu nunca tive medo dessa tese, viu, Alice? Porque eu vi essa tese em plenários do júri comigo, eu vi essa tese em 2 oportunidades somente. E quando o advogado usou essa tese, ele perdeu o júri ali. Ali. Mas eu estava em cidade grande nós sabemos que o jurado ele fica menos suscetível a teses esdrúxulas como essa, tal. Bom, mas ele perdeu o júri porque ele alegou a legítima defesa. Eu tenho certeza, foi ali que ele perdeu o júri. Ele caiu em descrédito com o jurado. Bom, mas vamos imaginar que algum advogado em alguma cidade ele veja um campo fértil e queira alegar a legítima defesa da honra depois de o Supremo, de forma unânime, ter adotado a sua tese, Alice. Você acha que o promotor de justiça deve requerer para que conste em ata, até para eventual nulidade de julgamento? O juiz deve advertir o advogado e também os jurados para não levarem em conta, lembrando que nós nunca vamos saber se eles levaram em conta ou não, do jeito que está, nós nunca vamos saber. Ou deve dissolver o conselho de sentença, culpa da defesa, inclusive, se preso estiver o réu, não há constrangimento ilegal em mantê-lo preso. O que você acha? São questões que a gente vai discutir mesmo, Rogério. Não foi discutido pelo Supremo isso, né? Essa parte prática que, às vezes, Alice, me permite dizer o seguinte, o César Novaes, o nosso eterno presidente, me corrige se eu estiver errado, mas essa falta de preocupação com a prática, quando o Supremo decide, eu acho que eles devem pensar já nessa prática, eles já deveriam ali dar um recado, porque senão sabe o que vai acontecer? A aplicação dessa decisão ela virá truncada, uns vão dissolver o conselho, outros não, Poxa, já poderia vir normatizado, entre aspas, né? Qual é a tua opinião? A gente tem só tomar cuidado, né, com a questão do ativismo judicial e essa questão toda dos limites, né? Então, a questão é que foi dado um limite em relação ao que você pode alegar como dentro da amplitude da defesa, e o limite, na verdade, não foi o Supremo Tribunal que deu. Na verdade, quem deu esse limite foi a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, que, inclusive, no que se refere à questão da violência contra a mulher, deixaram claro que os estados, veja bem, Rogério, tem essa expressão muito, e está nesse manifesto que a gente colocou, né, que está para você nas suas mãos aí, nós temos indicações de cortes internacionais dizendo, recomendando e falando para os seus estados, olha, vocês cuidem para que, inclusive, questões culturais como legítima defesa da honra não sejam acatadas aí no sistema de justiça, né? Então, tem essa preocupação. Então, claro, a gente tem que pensar nisso, mas eu acho que agora é o momento de nós pensarmos sobre tudo isso, produzimos, inclusive, artigos, né, publicações a respeito disso tudo, e também fazer chegar essas questões ao Supremo Tribunal Federal, porque nós ainda estamos numa decisão liminar, em termos de liminar, ainda vai ter que ser feita a decisão definitiva. Então, quem sabe agora, né, para as decisões definitivas, para os votos definitivos, a gente possa trazer essas questões e sejam interessantes também. Eu acho importante, Alice. Sabe por que eu acho importante? Porque eu fico imaginando o advogado que vai
insistir nessa tese, ainda que de maneira escoteira, disfarçada. Novamente, eu lembro do Rogério Zagalo, eu conversei com ele hoje sobre isso. O advogado, ele pode não usar essa etiqueta, este rótulo, mas o seu discurso está totalmente tomado pela legítima defesa da honra. Ele vai ser advertido? Aliás, se o juiz adverti-lo, pode prejudicar a própria imagem da defesa perante os jurados? É melhor só constar em ata, dissolve o conselho. E como é que eu vou ter a certeza que o jurado não adotou essa tese, Alice? Se o advogado alegou e for absolvido o réu, eu posso recorrer e presume-se que o jurado adotou essa tese? As implicações práticas são importantes. E eu acho que aqui, se você me permite, a defesa ela vai começar a viver, Alice, um pouco o que o Ministério Público já vive. A liberdade de expressão do Ministério Público no júri não é plena. Não é plena. Por exemplo, a própria lei diz que o Ministério Público não pode fazer referência ao silêncio do réu, por conta do princípio da presunção de inocência ou de não culpa. O que eu tenho minhas reservas, porque eu não acho justo eu não poder falar do silêncio do réu para os jurados. Por que eu não posso dizer o seguinte para os jurados? Jurados, se sou eu e sou inocente, eu não fico em silêncio. Eu vou bradar insistentemente minha inocência. Por que eu não posso falar isso? Bom, tudo bem. Tem agora, já foi uma tese defensável, hoje não é mais. Tem proibição de o Ministério Público fazer referência ao silêncio do réu. Algemas. Algemas, eu acho que o Ministério Público nem tem que fazer referência mesmo a algemas, mostrar algemas, etc. Pronúncia. Por que eu não posso falar da pronúncia? Como argumento, por que eu não posso falar da decisão que confirma a pronúncia? Eu até sei por quê. Na verdade, os jurados, por serem leigos, né, eles acabam se influenciando com essa fala. O juiz pronunciou. Então, eles não entendem. Alice, eles têm que ser influenciados. Por quê? Porque eles são julgadores. Eu não, tenho que explicar para eles. O motivo da pronúncia... ela é temporária, a pronúncia não é definitiva, porque tinha motivos, razões, indícios e tal, né? Mas acaba vindo na cabeça do jurado, se o juiz disse, é porque é. Então, mas olha que interessante, Então, você acaba exatamente reafirmando o que eu comecei dizendo. Existe uma liberdade de expressão temperada do Ministério Público por conta de todos esses princípios. Agora a defesa está com a liberdade de expressão também temperada por conta do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu acho que não é agora, né, Rogério? Agora nós colocamos um carimbo, mas vamos combinar. Sempre. Poxa, desde 1958. Por quê? Porque nós assistimos a mesma live. Sim. Nós assistimos a mesma live. E há uma indignação de alguns advogados dizendo, e a minha liberdade de expressão? Eu também tenho a minha liberdade de expressão como promotor de justiça regrada. Agora, você também vai ter regras, pronto. Sim, e a questão é que nós estamos falando de colisão de direitos e todo direito ele é formado dessa forma, né? Então você nunca tem a melhor situação, você sempre tem a situação menos pior. Então você está sempre analisando na balança esses princípios, esses direitos, essas garantias. Mas por outro lado, nós temos esses princípios, esses direitos e essas garantias. E a gente tem que fazer um sopejamento para ver, afinal de contas, o que pesa mais na balança. E aí nós temos dentro dessa questão da violência contra a mulher, Rogério, que eu acho que é importante de colocar, a gente não quer falar que há uma sobrepujança de direitos das mulheres, não. É que no caso dos direitos das mulheres, como eu bem coloquei, as estatísticas vão dizer para nós, né, que ainda vamos levar mais de 100 anos para conseguir a igualdade de direitos de mulheres. 90% das mulheres que morreram no Brasil, todas as mulheres que morreram no Brasil em 2019, 90% foram mortas pelas mãos daqueles que diziam que amavam essas mulheres. Mais de 60% das mortes de mulheres em 2019, em todo o Brasil, aconteceram dentro de casa. O lar não é o lugar seguro da mulher brasileira. É mais seguro, vou falar agora para as meninas aqui, né? Não nesse período de pandemia, mas terminado o período de pandemia, nós estamos mais seguras indo para a balada do
do que ficando dentro de casa. Então, se os nossos pais estão dizendo, né, não, fiquem em casa porque eu quero que você fique segura. Não, a casa não é o lugar seguro da mulher brasileira. Então, quando a gente olha todas essas estatísticas e a gente percebe que a Lei Maria da Penha, você falou isso muito bem, eu vou só reforçar, ela é uma lei excepcional. É aquela, Rogério, que a gente cita como professor de direito penal, quando a gente traz o exemplo lá do artigo 3º do Código Penal, que a gente vai ter a lei penal especial e a lei penal temporária, né? Todo mundo vai lembrar disso. A lei temporária é aquela que já vigora com prazo estipulado. Tem um dia para começar, tem um dia para terminar. Pré-fixado no seu texto o prazo de duração. Perfeito. E a lei excepcional é aquela que vai durar enquanto estiverem presentes os motivos que ensejaram a sua criação. E isso é muito importante de entender. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei excepcional. Nós vamos sim, Rogério, um dia, e espero estar vivo, estou fazendo todo o empenho nesse sentido, e sei que você também, mas nós vamos chegar um dia que a gente vai poder se despedir da Lei Maria da Penha, e nós vamos dizer muito obrigada e até nunca mais. E a gente tem que entender que a Lei Maria da Penha está dentro de um sistema que é o Sistema Internacional de Direitos Humanos, que tem as suas regrinhas, e não só as regras dentro das convenções e tratados internacionais, como também na jurisprudência internacional. E eu me lembro muito bem, nosso querido professor Luiz Flávio Gomes, para trazer essas informações para nós e falando para os alunos, né? E ele dizia, você agora, não adianta mais só você conhecer as leis, não adianta mais você conhecer só a Constituição, não adianta mais você saber só os tratados internacionais, você tem que saber também a jurisprudência constitucional e a jurisprudência internacional. E nós temos jurisprudência internacional em relação a essa questão da violência contra as mulheres. Então, de fato, e aí eu gosto sempre de colocar também, para simplificar muito, Rogério, quando a gente fala da violência contra as mulheres, nós não estamos dizendo que praticar violência contra a mulher é mais importante do que praticar violência contra o homem, não. A gente trabalha, eu gosto de exemplificar, com a questão da doença. Não é porque um médico é especialista em cardiologia que ele não está nem aí para outros tipos de doença, né? A questão que a gente coloca vem de dentro da criminologia, que vai estudar o fenômeno criminológico. Então, a criminologia, e principalmente a criminologia feminista, que vai ter essa perspectiva de gênero, vai estudar o que, por exemplo, a criminologia feminista vai estudar, por exemplo, o que faz com que as mulheres fiquem num relacionamento violento submetida a essa violência. Por quê? O que faz com que essa mulher fique? Quando a gente pergunta para a sociedade, um percentual ainda elevado da sociedade vai dizer, porque a mulher gosta de apanhar. Só pode ser, porque se ela está lá apanhando, todo mundo sabe, ela continua um relacionamento, é porque ela gosta. Aí quando a gente vai perguntar para a vítima, e a vítima tem uma informação completamente diferente. E é muito importante a gente colocar isso. 62% das mulheres que sofrem violência, elas falando para nós. Então, nós estamos ouvindo as vítimas. Elas vão dizer para nós, eu continuo no relacionamento violento por medo de sofrer ainda mais violência caso eu termine esse relacionamento. Então, olha que coisa surreal, né? Você sofre violência, tem medo de sair do relacionamento porque pode sofrer mais violência. E aí, em terceiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, com empate técnico, com 30 e poucos por cento, empate técnico, e elas poderiam assinalar mais de uma alternativa, vem exatamente a preocupação com os filhos e a questão da dependência financeira. Então, olha que mundo é este que essa mulher está vivendo. Ela sofre violência, tem medo de sofrer mais violência, tem uma preocupação com os filhos, então ela se sacrifica em prol dos filhos, e muitas vezes ela diz, como é que eu vou sair desse relacionamento, levar meus filhos e vamos todos morrer de fome, porque ela tem uma dependência financeira. Então, a gente tem que entender, e a criminologia feminista faz isso. E a gente tem mais ainda novidades para os alunos para estudarem agora, inclusive, como eu disse, né, o CNJ já disse para nós, tem que estudar a perspectiva de gênero. Então, a gente tem que estudar a teoria feminista do direito, certo? Teoria feminista do direito. Quando a gente estuda tudo isso, a gente está numa especialidade médica, vamos dizer assim. Essa especialidade médica vai trazer para nós por que existe essa doença e, mais do que isso, que é muito importante, que vem a parte da política criminal, que remédios que eu vou dar para essa doença. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Um remédio muito importante. O STJ está dando para nós agora, declarando algo que já está desde 1988. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação. Então, eu tenho que ter o direito, enquanto mulher, de me separar se eu quiser.
Eu não posso me separar e ser morta por causa disso, né? Então, os direitos. E é uma coisa importante também, quando a gente fala da Constituição de 88, né, Rogério? Aproveitando aqui que a gente está ainda na Semana Internacional da Mulher, porque a metade do artigo 5º lá, do caput, do parágrafo que fala, né, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, metade nós já conseguimos, que é a parte das obrigações, porque em relação às obrigações, não tem nenhuma obrigação que o homem tenha que a mulher não tenha. E eu vou dizer até mais, culturalmente se coloca nos ombros e nas mãos das mulheres algumas obrigações que também não está escrito em lei nenhuma, porque não está dizendo em nenhuma lei, nem na Constituição, ao contrário, a Constituição diz exatamente que é igual o dever de cuidar dos filhos, o dever de cuidar da casa, das tarefas domésticas, e a gente vê exatamente muito mais obrigações em relação à mulher. Quando a gente vai para os direitos, é aquilo que a gente falou, né? O Brasil é um dos países mais desiguais em relação a mulher e homem. E a gente precisa, então, entender, principalmente, Rogério, aproveitando essa audiência tão privilegiada, que quanto mais desigualdade de gênero nós temos numa sociedade, mais violência de gênero nós vamos ter também. Então, é importante a gente entender isso. Para resolver o problema da violência de gênero, eu tenho que atacar a desigualdade de gênero. Legal. Joia. Alice, eu estou até vendo o tempo aqui, por incrível que pareça, já estamos a 46 minutos, voa, e tem tanta coisa que eu gostaria de ouvi-la. Então, caminhando para o encerramento, Alice, eu gostaria que você dissesse, algumas pessoas falando que acabou a plenitude da defesa. Não acabou a plenitude da defesa. A defesa, do mesmo jeito que a acusação, até vou citar um colega nosso, Caio Loureiro, do Mato Grosso, promotor de justiça do Mato Grosso, ele tem a tese contraposta à plenitude da defesa, que é a plenitude da defesa do direito à vida. Que é uma tese que praticamente obriga o Ministério Público a defender com garras, unhas e dentes o direito à vida, mostrar para os jurados a importância do bem jurídico que foi violado pelo homicida ou por aquele que tentou matar alguém. Então, é uma tese muito interessante do Caio Loureiro, depois vocês vejam. É uma tese que dialoga com o princípio da proibição da proteção deficiente. Bom, então eu não acho que acabou o princípio da plenitude da defesa. Eu acho que o princípio da plenitude da defesa, do mesmo jeito que o princípio da plenitude da acusação, tem que ter regras, tem que ter balizas, né? Base constitucional, Rogério. Eu acho que é base constitucional. Ninguém pode ser contrário à Constituição. Nem os jurados, nem o presidente da República, nem os ministros do Supremo. Ou seja, ninguém pode. Né? Eu me lembro de uma fala, me permita colocar, do Rodrigo Constantino, que é um comunicador, que ele fala que as feministas que se cuidem, porque o mundo é dos homens e sempre será. Bom, ele tem o direito de pensar isso, mas só que eu preciso dizer que isso é inconstitucional, porque a Constituição fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, o Rodrigo Constantino também não tem o direito de ser inconstitucional. Então, essa que é a questão que eu coloco, né? Nós temos, todos nós vivemos sobre uma égide constitucional e devemos efetivamente cumprir o que está na Constituição. O que a gente está pedindo nos movimentos de mulheres e envolvendo os homens também é só isso, não é contrário à plenitude da defesa. É claro que essa tese ela acaba diminuindo a amplitude da defesa, mas não é a tese. Nenhuma situação inconstitucional pode ser alegada em tribunal do júri, em lugar nenhum. Essa aqui é a questão que eu acho que é importante da gente colocar, né? E como eu disse, não é de agora, não. Isso desde sempre, né? Não pode se levantar uma tese inconstitucional. Perfeito. E aí eu queria perguntar o seguinte, Alice. Próximos passos. O que você acha? Estamos aqui sendo assistidos por centenas de pessoas. Próximos passos. Em termos legislativos, o que está caminhando? Em termos de jurisprudência, existe mais alguma ação querendo provocar os tribunais superiores a balizarem nossos direitos? A própria associação que você pertence, quais os próximos passos? Uma coisa que a gente tem feito, Rogério, que eu acho que é importante e vai atuar na sociedade e no sistema de justiça, é exatamente a questão da linguagem. Então, os nossos próximos passos, enquanto Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, enquanto Comissão Nacional da Mulher Advogada, é exatamente isso.
é colocar a linguagem de forma que todo mundo possa compreender. Então, esse apelo que eu faço, né? Mesmo quando a gente vai fazer referência a um caso de feminicídio, não vamos usar a expressão matou porque não se conformou com o fim do relacionamento. Vamos dizer, não aceitou a autonomia dessa mulher. Não vamos falar matou por ciúmes, matou por sentimento de posse, porque isso vai entrando na cabeça nossa, porque, claro, que essa questão do feminicídio, a violência contra a mulher, é uma questão cultural. Claro que é uma questão cultural. A história dos ciúmes pode até ser romantizado, e isso aqui é tudo menos romântico. Tudo menos romântico, gente. Tudo menos romântico. Perfeita essa sua colocação. E aí, quando a gente começa a trabalhar a linguagem e quando a gente começa a respeitar mais os espaços, porque vocês precisam compreender isso, como é que nós, mulheres, nos sentimos quando a gente tem 100 mulheres e apenas um homem e toda a linguagem ela é utilizada no masculino por uma questão de flexão de gênero que está dentro da nossa, do nosso vocabulário de português, né? Dentro das nossas regras gramaticais. Então, essa questão é importante. É importante, por exemplo, nós estamos fazendo um apelo aqui para a alteração da nossa própria instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, para que seja a Ordem da Advocacia do Brasil, a Advocacia Brasileira. Nós temos a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, também para que faça essa alteração, que esses órgãos de classe, eles não podem ser trazidos por apenas uma parte da classe, né? Na advocacia, nós já temos mais de 50% de mulheres, então a gente faz esses apelos que parecem ser pouca coisa, parece que não tem muita importância, mas nos coloca numa situação, porque se a gente pensar assim, por exemplo, né, a representação da mulher na política, o ano passado nós tivemos eleições municipais, e todo mundo fazia uma pergunta para o outro, no seguinte sentido, quem você vai votar? Você já escolheu quem você vai votar para prefeito? Você já escolheu quem você vai votar para vereador? Vereador, então já passa na cabeça da gente um filminho que você não consegue imaginar uma mulher naquela situação. Então isso já dificulta, inclusive, a própria possibilidade da mulher se apresentar como candidata, porque não está no consciente coletivo a ideia, do inconsciente coletivo, essa ideia de uma mulher nesses espaços de poder e representação, né? Então essas questões, elas acabam sendo muito importantes, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, duas questões. Dentro das minhas redes sociais, eu publiquei essa semana 5 coisas que você pode fazer para diminuir a desigualdade de gênero ficando em casa. Né? Ficando em casa, sem precisar sair de casa. Então fica aqui um apelo, né, para o pessoal, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, no Facebook, no Twitter, que vai ter essas 5 recomendações, 5 dicas aqui muito importantes. Mas o que é muito importante realmente, Rogério, a gente temos algumas coisas para a gente fazer dentro do sistema de justiça. E a gente tem que lembrar o seguinte, a nossa Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. O Rogério sabe muito bem disso. E responda para nós, Rogério, a quantidade de divergências que nós ainda temos no momento da aplicação da Lei Maria da Penha. E aí eu vou citar um caso, que é de outubro do ano passado, do ministro Rogério Schietti, em que ele, inclusive, fala de feminismo dentro do STJ, no voto dele. E ele coloca exatamente essa questão, né? Que o feminismo, enquanto a categoria gênero analisa o papel do homem e da mulher na sociedade, o feminismo busca mostrar e denunciar as injustiças dessa diferença de categoria, né? Porque não tem problema que a gente tenha o gênero masculino e o gênero feminino, isso não é um problema. O problema é quando a gente inferioriza um dos 2 gêneros. Então, tudo isso é uma questão cultural, Por ser uma questão cultural, é difícil mudar, a gente sabe, mas também por ser uma questão cultural, a mudança depende única e exclusivamente de nós darmos uma arrumadinha aqui nas nossas cabeças, tanto homens quanto mulheres, e a gente começar a pensar o que nós podemos fazer para que nós não tenhamos atitudes machistas, porque a gente tem no nosso dia a dia, a gente nem percebe, principalmente pelos micromachismos, e o que nós podemos fazer também para alertar o outro de que ele está tendo uma atitude machista, né? E nesse caso, se a gente fez a pergunta para as mulheres por que elas ficam numa relação violenta, eu queria dizer que se a gente for perguntar para os homens por que você
fica numa relação praticando a violência. Nós temos que começar a perguntar para esses homens também. Não é só perguntar para as mulheres. Parece que é culpa da mulher, é culpa dela sofrer a violência e permanecer sofrendo a violência. Na verdade, é a culpa do homem atuar na violência e continuar praticando a violência. E a gente precisa perguntar para os homens. E, infelizmente, Rogério, se de um lado a gente tem pesquisas sobre a vítima mulher, todas as pesquisas, nós não temos pesquisas sobre o autor, o homem autor de agressão. Mas das poucas que a gente tem, uma delas vai dizer para nós que é muito eficaz quando um homem fala para outro homem que ele está tendo uma atitude machista, né? Então é muito importante que os homens entrem nesse enfrentamento à violência contra a mulher, nessa luta, e possam estar juntos, porque a questão dos direitos das mulheres é uma questão de toda a sociedade, é uma conquista da sociedade, não é uma conquista das mulheres. Então é importante a gente trabalhar nessa perspectiva. E aí eu queria dizer também, além de fazer essa citação à minha rede social, das 5 dicas, né? Eu queria também fazer uma recomendação. A gente postou agora essa semana, lá nas redes sociais, que a gente continua viva na rede social do professor Luiz Flávio Gomes, agora com o Instituto Luiz Flávio Gomes, né? Então, eu queria fazer um convite para que todo mundo lá conhecesse também as redes sociais do Instituto Luiz Flávio Gomes. E nessa última postagem nossa, é uma postagem que o Rogério vai lembrar, de uma parábola do milho bom, né? E o professor Luiz Flávio, a gente pode continuar recebendo essas lições maravilhosas que ele sempre trouxe para a gente, e a gente quer continuar com o legado dele exatamente no Instituto. Então fica aqui o convite, tanto para assistir, para estar lá, e como para assistir essa parábola, e ele falando daquela forma que ele sempre falava, de forma magistral, né, Rogério? Como ele ensinava para a gente, né? Como a gente aprendeu com ele, e quanto que a gente ainda pode continuar aprendendo, e exatamente eu queria falar do Instituto Luiz Flávio Gomes, convidar todos para que estejam lá com a gente, estamos sempre fazendo publicações e resgatando aqueles ensinamentos, o ensinamento do milho bom. Mas eu não sou boa de falar parábola, mas de encerramento, depois da sua fala, eu queria trazer também uma pequena historinha aqui sobre essas questões todas que a gente falou. Eu só vou me despedir, Alice, dizer para os alunos do RSC Online que estão nos assistindo, dos cursos preparatórios para o MP. Eu tenho um grupo de estudos com planejamento de estudos, etc., tal, que a editora Juspódio prepara, e eu entro com as aulas. E teremos dia 10 de abril, até para materializar já o aceite, dia 10 de abril temos uma aula especial com a professora Alice Bianchini, onde a professora Alice vai trabalhar com vocês a Lei Maria da Penha, no STF e no STJ. As tendências, muitas novidades, expressões que os tribunais começam a usar e que às vezes são expressões que passam despercebidas e são expressões que falam muito.